O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprida o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, seja. Pois eu queria. Meus irmãos, nós estamos às vésperas do Natal e há um debate ao longo da igreja, ao longo de toda a história, sobre a concepção de Maria. Alguns grupos, inclusive cristãos, questionavam ao longo do tempo a virgindade de Maria. Será que essa mulher concebeu de fato do Espírito Santo? E aí a história nos ajuda um pouco a esclarecer o momento do nascimento de Jesus. Maria e José eram judeus, né? E como judeus, a prática do casamento envolvia um período chamado de Kiddushin. O Kiddushin, no judaísmo, era uma espécie de noivado. A esposa era prometida ao seu marido, e ali eles ficavam nesse processo por cerca de 1 ano. Era um processo para o qual o noivo deveria providenciar casa, condições mínimas para aquele casamento acontecer. Se tivesse que construir uma residência, era o tempo médio para se construir uma casa. Para providenciar uma festa, era o tempo para se providenciar uma festa. Então, o próprio Evangelho, em alguns momentos, dirá que Maria estava prometida a José. Eles não estavam casados, ela estava prometida, ela era noiva, mas eles não estavam casados. E aí Maria aparece grávida. O Evangelho de Mateus, que lemos nessa quarta-feira, diz que quando Maria aparece grávida, a primeira reação de José é imaginar que ela o traiu. E o adultério, naquele momento, era punido com o apedrejamento, punido com a morte. Então, se as pessoas descobrissem que Maria engravidou, ela seria apedrejada. Então, José decide abandonar Maria. Ele decide ir embora. Porque se ele fosse embora, a imagem que ficaria não era de que Maria era adúltera, mas sim de que José a engravidou e depois a abandonou. Por isso Mateus, quando conta essa história, diz que José decidiu abandonar Maria por ser um homem justo. Como assim? Deixa eu trocar aqui. Por ser um homem justo. Como assim? Para evitar que ela fosse morta. José decidiu ir embora, porque aí ficaria ruim para ele, mas não ficaria ruim para ela. Olha, Maria, coitada, foi abandonada, grávida, pelo noivo. Então o Senhor se revela a José e conta o que lhe aconteceu sobre a concepção do Espírito Santo. Então, essa história breve sobre o fato de que Maria não estava casada com José, nos dá um indício histórico muito profundo da sua concepção sagrada. Nessa época, as mulheres eram prometidas em casamento entre 12 a 14 anos. Era mais ou menos nessa faixa, né? Devemos lembrar também que as pessoas viviam muito menos, então a vida começava muito mais cedo, né? Então Nossa Senhora concebe do Espírito Santo, e na mesma anunciação feita pelo anjo, o anjo Gabriel revela a Maria que Isabel estava grávida.
Isabel era sua prima, e tinha ali, o Evangelho não revela a idade, mas diz que ela tinha uma idade muito avançada. Então podemos imaginar pelo menos 50 anos para frente. As pessoas viviam no máximo essa faixa, 50, 60, dependia da condição financeira. Então imaginamos ali Isabel estéril, com mais de 50 anos, facilmente, grávida. O que era algo muito improvável de acontecer, uma gravidez de risco, muito perigosa. Por isso Maria sai da sua casa e vai até Isabel. Esse é o Evangelho de hoje. Quando Isabel se encontra com Maria, a criança pula em seu ventre. Essa criança é João Batista, que depois, 30 anos depois, irá batizar Jesus no Rio Jordão. Então o filho de Isabel é João Batista. A criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O que significa esse trecho? Não sei se vocês já perceberam, mas Nossa Senhora foi o primeiro sacrário do mundo. O que é o sacrário? É aquela casinha onde guardam as hóstias consagradas na igreja, onde guardamos Jesus. Então Maria é o primeiro sacrário da igreja, porque foi o primeiro lugar onde Deus habitou. E o que acontece quando nós recebemos a visita de Nossa Senhora? Ficamos cheios do Espírito Santo, como Isabel ficou. Como João Batista sentiu no ventre a presença de Deus naquele lugar. Ali Nossa Senhora faz uma visita a Isabel. E ao longo da história, a tradição católica nos fala de aparições de Nossa Senhora. Momentos em que Maria apareceu, se revelou aos homens. Algumas dessas aparições, como em Fátima, em 1917, foi para mais de 70 mil pessoas, ao mesmo tempo. Nós podemos imaginar que essas aparições são grandes graças, mas também são grandes avisos. Porque quando recebemos aparições de Deus, aparições de Nossa Senhora, demonstrações físicas de Deus, é porque a nossa fé não está sendo suficiente. A igreja nos ensina que as aparições, as revelações, as manifestações visíveis de Deus são um alerta de que aquele povo está perdendo a fé. Porque a nossa fé é naquilo que não vemos. Por isso Maria nos visita nos instantes de dificuldade, de dor, de perca de fé. Essa não pode ser uma mulher qualquer, né? É o primeiro sacrário do mundo. Se nós continuarmos lendo esse Evangelho de Lucas, Maria vai cantar, vai dizer o grande Magnífica, que é quando ela reconhece a graça de Deus feita nela. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhastes para a pequenez de sua serva. Então Maria começa a dizer: eu sou o sacrário de Deus, porque Deus olhou para a minha pequenez e quis morar em mim. Maria tinha todos os motivos do mundo para se sentir soberba, para ensoberbecer, para falar: eu tenho Deus dentro de mim, vocês não têm. Veja, eu tenho algo que ninguém mais tem. Mas o que Maria vai dizer diante disso? Eis aqui a serva do Senhor. Em algumas traduções, eis aqui a escrava do Senhor. Ou seja, é na pequenez que nós encontramos Jesus. Então esse é um evangelho que nos revela que a visita de Nossa Senhora é também a visita do Espírito Santo, porque ela foi a primeira a tê-lo dentro de si. Agora, ao longo da história, as nossas tradições e as religiões já interpretaram Deus de várias formas diferentes. No século VIII, São Bonifácio estava pregando entre os germânicos, a região de hoje é a Alemanha. Aquela não era uma região cristã, ela foi convertida. Inclusive, parênteses, a nossa igreja é chamada de católica. Católico significa universal. Não é universal porque ela está no universo inteiro, é universal porque ela não é particularista. O que é isso? Uma igreja particularista é aquela na qual você nasce nela. Por exemplo, os judeus. Você não se torna judeu, você nasce judeu.
Por isso que os judeus são tão poucos. Se você quiser se converter ao judaísmo, é pouco provável. O judaísmo é uma igreja particularista. Ela é de um grupo particular de pessoas. Quando eu digo que a igreja é católica, é porque é uma igreja universal. O que significa isso? Uma igreja que tenta converter as pessoas. E que qualquer um pode entrar. Percebe a diferença? Então, o que os discípulos de Cristo começam a fazer depois da morte e ressurreição de Jesus? Eles saem no mundo, tentando converter as pessoas. E qualquer um pode se tornar católico, desde que se converta e se batize. Então São Bonifácio estava lá entre os alemães, entre os germânicos, e havia uma tradição pagã, chamada de Carvalho de Thor. Os alemães acreditavam que havia uma árvore, onde o deus Thor habitava. Isso era muito comum, tá? Na antiguidade. Imaginar que Deus estava nas árvores, nos animais. E crianças eram oferecidas em sacrifício toda vez que aquela sociedade começava a vir algum problema. Então tem algum problema, a colheita não está boa, sacrificava-se uma criança na árvore para que o deus Thor abençoasse a produção. São Bonifácio começa a ver a fé daquelas pessoas, ele tem uma ideia: cortar a árvore, para que aquelas pessoas percebessem que não ia acontecer nada com elas. Ele pega um machado e corta o carvalho. As pessoas ficam chocadas. Então ele decide no lugar plantar uma outra árvore. E aí a tradição não conta se ele plantou ou se nasceu espontaneamente, mas nasce um pinheiro. E o pinheiro tem uma curiosidade muito grande. É uma árvore que é verde o ano inteiro. As nossas árvores aqui perdem a folhagem. A frente das nossas casas no outono é folha pura. O pinheiro não, ele não perde a folhagem, ele é verde o ano inteiro. Então o pinheiro é uma representação da vida de Cristo, que é luz o ano inteiro. E ali surge a tradição de iluminar o pinheiro para as festividades do Natal. Você já deve estar percebendo que essa é a origem da nossa árvore de Natal. O pinheiro iluminado, Deus que é luz o ano inteiro. Cada povo foi convertendo essa ideia de um jeito diferente, mas as primeiras igrejas cristãs começam a usar o pinheiro como árvore de Natal a partir do século VIII. E alguns vão interpretar, inclusive, que o pinheiro, por ser um triângulo, é a própria representação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é verde o ano inteiro, que não perde a folhagem, que não sucumbe à natureza, que é luz o ano todo. E ela então é o símbolo do nosso Natal. Mas nas vésperas do Natal, nós temos uma segunda leitura muito curiosa. São Paulo diz aos hebreus que os judeus faziam sacrifícios, como aqueles povos pagãos. Holocaustos, sacrifícios, oferendas, vítimas. E então diz Deus que Ele não quer mais sacrifícios, que Ele não quer mais holocaustos, que Ele não quer mais oferendas. Por quê? Porque o Senhor já fez o sacrifício por nós. Aqui está na carta aos Hebreus: é graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizado uma vez por todas. Então o que está dizendo São Paulo? Os sacrifícios humanos e animais não são mais necessários, porque Jesus já se sacrificou. Os judeus tinham o hábito de sacrificar cordeiros. Então pegava-se o cordeiro, uma espécie de ovelhinha, né? Pegava-se o cordeiro, sacrificava-se o cordeiro no altar, e o sangue daquele animal era símbolo de purificação. O cordeiro é um animal muito dócil. Por ser muito dócil, é considerado um animal sem mal, sem pecado, né? Sinônimo de obediência. É por isso, inclusive, que João vai dizer, quando Jesus morre: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, assim como os judeus sacrificavam cordeiros no altar, Jesus foi morto no altar. E ele é então o Cordeiro, aquele que o seu sangue liberta. Então nós não temos mais que fazer sacrifícios. Um sacrifício já foi feito. Mas há uma história muito curiosa do Brasil colônia. Certa vez o padre Antônio Vieira, nos primeiros períodos da colonização no Brasil, no quarto sermão da Ascensão,
pegou um crucifixo e disse ao povo: a mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais do que a imagem do Cristo crucificado. Ninguém entendeu nada. Como assim? A mim, a imagem dos meus pecados me comove muito mais do que a imagem do Cristo crucificado. As pessoas ficaram incrédulas. Como que pode a minha imagem do pecado comover mais do que Jesus morto? E então o Padre Antônio Vieira continua: diante da imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Porém, diante da imagem dos meus pecados, eu me reduzo por ver o preço pelo qual eu me vendi. Por ver que Deus me compra com todo o seu sangue, eu sou levado a pensar que eu sou muito, que eu valho muito. Mas quando noto que eu me vendo pelos nadas desse mundo, aí eu vejo que eu sou nada, eu valho nada. Esse sermão do Padre Antônio Vieira é muito forte. A morte de Cristo me leva a pensar: eu devo ser muito importante. Afinal, Deus morreu por mim. Mas quando eu olho para os meus pecados, é que eu percebo que, embora Deus tenha me comprado com seu sangue, eu me vendo por qualquer coisa. Portanto, é ali que eu vejo que eu sou nada. Eu sou exatamente o valor das coisas pelas quais eu me vendo. Se eu me vendo por pouco, eu sou pouco. Se eu me vendo por prazer, eu sou prazer. Se eu me vendo por miséria, eu sou miséria. Deus me compra com todo o seu sangue e eu me vendo por nada. Pelo que nós estamos nos vendendo, meus irmãos? Quais são as coisas que estão fazendo o sacrifício de Cristo parecer em vão? Quais são os pecados que ainda fazem aquela cruz ser desperdiçada? O nosso Natal só vai ser bem celebrado se nós conseguirmos renascer com Jesus, se nós conseguirmos tomar uma decisão por Ele, com Ele. Os nossos pecados nos revelam o nosso tamanho e nos aproximam de Deus. São uma oportunidade para voltarmos a Ele. Por isso, às vésperas do Natal, feche os seus olhos, para refletirmos sobre a que preço nós temos nos vendido. O que ao longo desse ano fez você desperdiçar a cruz de Cristo? O que ao longo desse ano te fez abrir mão deste sacrifício, abrir mão da purificação, abrir mão da sua salvação? O Senhor nos deu várias oportunidades e hoje nos dá outra, para não nos vendermos mais, para não nos fazermos barato, para não o trocarmos pela primeira oferta. Quais são as grandes dificuldades que ainda te afastam de Deus? Os inimigos que nós vencemos facilmente não são os nossos maiores inimigos. Os nossos maiores inimigos são aqueles que nós lutamos e continuamos perdendo. Pense neles agora. E peça a graça de Deus, para que daqui até o final deste ano, esses inimigos não te atormentem mais, que eles não te derrubem mais, que eles não se aproximem mais da tua casa, que eles não se aproximem mais da sua família, que eles não sejam mais um empecilho entre você e a cruz de Jesus. Renova-nos, Senhor. Nós nos vendemos por tão pouco,
mas hoje queremos decidir pela Tua cruz. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Renova-me. Vá se colocando de pé, como quem toma uma decisão pelo Senhor. Já não quero ser igual. Cante forte, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Por quê? Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais. E agora você fala ao Senhor: quais são os pecados que entregamos hoje aos pés da cruz? E quais são as graças que queremos alcançar em família neste Natal? Recebe, Senhor, a nossa casa, a nossa família, aqueles que passarão conosco este santo Natal, para que dentro das nossas casas o Senhor seja a nossa primeira lembrança, a nossa primeira opção, a nossa grande escolha. Recebe, Senhor, todos aqueles que ainda estão vindo para cá, todos os nossos parentes, familiares e amigos que pegarão as estradas neste final de ano, todos aqueles que passarão pelas estradas, pelos aeroportos, pelas rodoviárias, por aqueles que irão encontrar os seus entes queridos. Abençoe e protege, Senhor, todos nós e todos os nossos, para que nenhum mal, nenhum acidente nos encontre neste caminho. Que dentro das nossas celebrações, Senhor, não nos esqueçamos que Tu és o grande motivo da nossa reunião, e que possamos, portanto, escolher por Ti, sem excessos, sem brigas, sem confusões, sem nos entregarmos a vícios, para que possamos viver a Tua memória, Senhor. Renova-me, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Por quê? Porque tudo que há dentro do meu coração precisa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos trouxestes aqui para fazer este compromisso, para nos preparar de fato ao Natal, para celebrar o 4º domingo do Advento diante de Ti. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,